Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar como planejar um roteiro de viagens para pessoas do transtorno do espectro autista. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. A gente sabe que as pessoas com transtorno do espectro autista ou inseridas no espectro autista, elas gostam da rotina. Por quê? Por causa da previsibilidade e elas se sentem mais seguras. Então tudo isso é para gerar menos estresse e não acabar gerando as crises shutdown ou meltdown, que eu já falei isso nos vídeos anteriores. Se você já assistiu o vídeo sobre o carnaval, a gente não vai mudar muito, porque lá eu fiz especificamente algumas coisas para o carnaval e eu dei dicas já sobre viagem. Então, o que vai acontecer? Por causa dessa segurança e por causa dessa previsibilidade, planeje essa viagem com antecedência. Quanto, Glaucia? Aí depende muito da criança, do adulto autista. Você tem que preparar e avisar um mês antes para essa criança já entender o que vai acontecer, começar a se preparar. Acerte a viagem, planeje a viagem, dependendo da necessidade de como essa pessoa vai se sentir, o quão confortável com essa mudança de rotina, é o tempo que você tem para preparar essa pessoa do espectro. Então, planejar com antecedência, começar a avisar com antecedência. É interessante, se for viagens curtas, você começa a alterar um pouco o caminho e a distância dessa criança ou dessa pessoa. Por exemplo, eu vou para a praia aqui em São Paulo, né? A criança está acostumada a só andar pela cidade que ela mora. No meu caso, Campinas. De repente, eu começo a aumentar um pouquinho a distância. Hoje a gente vai viajar até Vinhedo e volta. Começa a entender que ela vai mudar um pouquinho as rotas que ela está acostumada. E você também vai entender como que ela vai se sentir nessa situação, tá bom? Outra coisa é você fazer essa pessoa participar da viagem. Monte a mala, ajude a ver o que ela gosta dentro dessa mala. Outra coisa que também é muito legal é você ver roteiros que essa pessoa ou essa criança se interesse. Por exemplo, o Theo gosta muito de paisagens. Ele não gosta muito de festa, porque daí varia muito da época do dia. Então o que acontece? Eu já sei que isso para ele gosta. Então eu vou procurar lugares que tem parques, lugares mais abertos, com cachoeira, que dá para ir num bosque, que eu sei que mesmo que eu altere o dia a dia dele, ele não vai se sentir tão inseguro, porque ele está num ambiente que ele se sente um pouco mais confortável. Se preocupar com o clima da viagem, né? Porque tem criança que gosta muito do calor e tem criança que gosta do frio. Veja essa questão, prepare roupas adequadas para essa pessoa, para ela também se sentir segura e confortável. Então, lugares que essa criança gosta. Se preocupar com o clima antes, né? Então, não deixa para chegar na hora e falar: nossa, num lugar de calor, tá frio, e agora? Se prepare antes. Outra coisa, hidratação dessa pessoa, dessa criança. Não deixa ela ali sem pensar nisso. Ela precisa, e às vezes muito, eu digo pelo Theo. O Theo esquece às vezes de tomar, então tem que ficar sempre lembrando. Outra coisa interessante é durante essa viagem você levar brinquedos ou objetos que eles se distraiam ou que tragam conforto. Então, por exemplo, alimentação. Vou levar de novo em consideração o Theo. O Theo, quando vai fazer alguma viagem, tem estoque de bolacha, estoque de água e mordedores, tanto os de brinquedos quanto pano. Ele se sente muito confortável com paninho de mão. Você que tem sua criança ou o seu adulto, leve algo que te traga conforto para você levar durante a viagem. Isso vale tanto para viagem de carro quanto viagem de metrô, de trem, de avião. E é sempre importante você também avisar o tempo que vai durar essa viagem e começar, então, se a gente tem 1 mês, 2 meses, começar a trabalhar essa questão do tempo para essa criança. A gente vai ficar ao meio de transporte por tanto tempo, então prepare, leva num outro lugar, fica esse tempo. Eu indico, por exemplo, não fazer uma viagem de 12 horas de avião. É muito tempo para ficar, para preparar uma criança para fazer esse tipo de viagem. Mas se tiver tempo o suficiente, prepare. Por exemplo, num avião que tem muito barulho, aquela questão da sensibilidade auditiva, principalmente quando sobe, o avião, quando desce, dá uma pressão, leve os abafadores, comunique também a empresa aérea, qualquer empresa de qualquer meio de transporte, que está dentro da viagem uma pessoa inserida no espectro autista. É importante, porque se acontecer alguma coisa, eles já sabem também, ou eles também se preparam
separam para como lidar nessas situações. Se eu esqueci alguma coisa, escreve aqui nos comentários, deixa suas dicas. Se vocês já fizeram uma viagem, conta também aqui sua experiência para eu saber, que eu sou uma pessoa um pouco curiosa. Coloca aqui, eu vou ler os comentários, então eu quero ver qual foi, como que vocês também se prepararam para as viagens que aconteceram. Não se esqueçam de compartilhar bastante esse conteúdo e não se esqueçam do nosso lema: nós aprendemos com a diferença. Beijos e eu espero vocês. Falando em Theo, olha quem aparece. Fala oi aqui. Vem aqui falar oi. Fala oi.